Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição de número 6 e vamos trabalhar a temática, a identidade divina da Igreja. O nosso texto áureo se encontra em Tito, capítulo de número 2, versículo 14, este que se encontra em destaque. Diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eis a minha ênfase na parte final. Um povo zeloso de boas obras. Existe uma corrente escatológica chamada pré-milenismo dispensacionalista, que foi criada em 1830, que afirma, de pés juntos, que Deus tem dois povos, Israel e a Igreja. Quando eu li que Deus fez, tem um povo exclusivamente seu, eu me reporto ao texto de Paulo aos Efésios, quando diz que de ambos os povos, isto é, do Deus e gentios, de ambos, ele fez um só. Desta forma, eu parto do princípio de que Deus não tem dois povos. Pelo contrário, Deus tem apenas um povo, a igreja. Esta é composta de pessoas de todas as raças, tribos, nações, etnias, etc. e tal. É a minha convicção e, particularmente, eu sou convencido pelas Escrituras. Dito isto, a gente vai trabalhar a temática que nos diz o seguinte: a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é um documento muito bem feito, traz a seguinte definição de igreja. Ela aparece como a reunião dos remidos de todos os tempos, estabelecida por Jesus Cristo e sobre ele edificada, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é o cabeça. Sua unidade é de natureza espiritual e se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns do reino de Deus. É bom salientar que uma coisa é a igreja, outra coisa é o reino de Deus. Elas, vou dizer assim, estão juntos e misturados, porém são coisas distintas. Tipo, a igreja ora pelo reino de Deus. Ela anseia o reino de Deus, mas ela não é o reino. O reino é de Deus. A gente precisa frisar muito bem isto. Continuamos aqui na nossa leitura, que diz que observemos que tal definição já evoca para ela uma série de ações práticas que só são possíveis de serem realizadas com a ação direta de Deus nela e por meio dela. Assim, a igreja que não tem uma identidade pode ser uma organização ou uma comunidade fraternal beneficente, um grupo de ajuda mútua, mas jamais igreja de Cristo. A igreja de Cristo é formada por pessoas regeneradas, que foram lavadas pelo sangue de Cristo, pessoas que estão nesse organismo vivo e, como tal, cresce espiritualmente, cresce até mesmo emocionalmente, cresce de uma forma saudável, salutar, por conta de ser um organismo vivo. A gente precisa entender que nós, como membros, precisamos crescer. E aquela deixa bíblica é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa de quê? Deus tem um propósito para a humanidade. Deus tem uma vontade.
E qual é a vontade de Deus para o mundo inteiro? Jesus Cristo. A vontade dele é que todas as pessoas conheçam, reconheçam como Filho de Deus, acatem o seu senhorio e, por sua vez, se tornem súditos do reino de Deus e também da Igreja de Cristo Jesus. Vamos falar agora sobre o primeiro tópico, que é sobre uma identidade proveniente da graça divina. O texto bíblico indicado, Tito capítulo 2, versículo 11 até o 13, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Dou uma pausa e faço a pergunta: como é que Deus quer que a igreja dele, através de cada membro que somos nós, viemos viver neste mundo, nesta terra, de maneira justa, piedosa e sensata? Aí eu faço uma pausa e pergunto: quanta insensatez no meio religioso chamado evangélico? Quanta atitude que não faz jus, não apenas a questão da sensatez, mas também de um modo justo de agir, de falar e até mesmo no tocante a uma vida de piedade, de plena devoção. Não devoção necessariamente à Bíblia, como se o livro fosse idolatrado, pelo contrário, mas tendo um profundo respeito pela palavra de Deus, a ponto de parar tudo e dar atenção devida, a ponto de escutar Deus falar através de sua palavra. Algumas pessoas saem em busca de chamados profetas, quer subir nos montes, indo em reuniões, onde espera, porque é criada uma expectativa de que Deus vai falar através de profecias, revelações que são extras bíblicas, isto é, não estão contidas na Bíblia, e elas vão para lá desejando ouvir Deus, quando esquece que nós temos a Bíblia Sagrada. E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. E existe a possibilidade de haver comichões no nosso ouvido que impeça a voz de Deus de ser ouvida. Por isso a necessidade de ter essa vida justa, piedosa, mas também sensatez, até mesmo para parar e debruçar sobre a Bíblia, a fim de receber as orientações divinas através dela. A gente pode prosseguir aqui, porque diz que, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual se mesmo se deu por nós, eu já li esse versículo, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas e exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. É a palavra de Deus. Como foi muito bem salientado aqui, a igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra. A igreja não é o reino. Ela ora pelo reino, ela anseia o reino, ela anela pelo reino, mas ela não é o reino de Deus. Ela é agência do reino aqui na terra e sua criação, identidade e razão de ser lhe dá condições de existir. A graça de Deus vai manifestar-se por meio da sua igreja, que vai evidenciar sua identidade com Deus. O autor fala sobre três lições que podem ser retiradas neste texto. Qual é a primeira lição que a gente pode observar com base no versículo 11, que já foi lido? A graça de Deus é para todos os homens.
Versículo 11. Isto é, a igreja deve pregar o evangelho a todos indistintamente. Aliás, nós temos a orientação bíblica para pregar o evangelho a toda criatura. A gente precisa levar a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Cristo em todos os lugares. Por exemplo, no Brasil, nos rincões desse país, no mundo todo, pregando o evangelho de Deus. Desta forma, vai exigir o quê? Uma ação missionária, estratégia missionária para fazer com que a palavra de Deus chegue a todos os povos, em todas as línguas, em todos os cantos da face da terra, porque Deus soberanamente manifesta a sua graça salvadora a todos os homens, e essa graça anunciada pela igreja não faz acepção de pessoas. A gente precisa frisar isto bastante. Deus almeja alcançar todas as pessoas, não apenas as pessoas pobres, as pessoas ricas, as pessoas de classe média, as pessoas que estão inseridas na nossa sociedade, pessoas que fazem parte do povo brasileiro, dessa nação, portanto, pessoas que estão nesse mundo afora. A gente precisa anunciar a salvação, porque é mediante a graça divina, a fim de que ela venha se manifestar, não a alguns poucos, mas a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós entendemos que Deus deseja a salvação não apenas de algumas pessoas, mas de todas as pessoas. Todavia, estas pessoas precisam, ao ser alcançadas pela graça de Deus, responder de uma forma positiva no tocante à pessoa bendita de Cristo Jesus. Isso se dá através da aceitação de Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, reconhecendo e acatando o senhorio de Cristo. Vamos analisar a segunda lição, mas a primeira fica aqui destacada. E agora sim, vamos fazer a leitura da segunda lição, conforme o próprio autor nos chama a atenção. A graça ensina a negar a si mesmo e ao mundo. Versículo 12 já foi lido. A igreja só poderá cumprir a grande comissão de fazer discípulos em todas as nações sob uma condição incondicional e total dependência da graça divina ou da graça de Deus. Até porque a gente faz missões transculturais no poder de Deus através da presença e atuação do Espírito Santo de Deus em cada crente em Jesus. Além disto, a gente tem aquela orientação da parte de Jesus e cremos piamente de que sem Jesus nada nós podemos fazer, de modo que a gente vai ser dependente de uma forma plena no tocante à pessoa de Deus e depender um dos outros para que a obra de Deus venha avançar mundo afora. A terceira lição é esta: a graça nos faz aguardar com esperança. Aqui não é apenas uma situação, mas um estilo de vida no qual podemos olhar para o futuro com alegria, perseverança e doce expectativa da vinda em definitivo da glória de Deus. E vai fazer uma citação a Efésios, capítulo de número 3, no versículo 20, que eu faço a leitura para a devida compreensão do meu irmão, da minha irmã, que está acompanhando este estudo. Diz assim o versículo 20: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso, e que grande expectativa é aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar agora sobre o próximo tópico da lição, que é uma identidade divina para as boas obras. Isso mesmo. Vamos então falar sobre a morte de Jesus, que não foi uma intercorrência do mal sobre ele, mas foi a agenda de Deus, o propósito do Verbo de se fazer carne e habitar entre nós.
O texto bíblico vai dizer que ele se entregou, né? Ele entregou a si mesmo, Jesus se doou, ele abdicou da sua própria vida em favor de toda a humanidade, não apenas de alguns. E isto não foram para os homens que o capturaram, pois seu sofrimento e morte faziam parte do plano de Deus de salvar os homens perdidos. E Deus se fez carne e, e como um cordeiro se entregou sobre o altar para remir os pecadores, purificar um povo para si. Isto é, separar um povo com uma cultura, como uma cultura, fala, práticas e fé e propósitos. Aqui fala fé e próprios, tendo Cristo como modelo. Por isso é muito estranho ouvir de algumas pessoas dizerem ser povo de Deus, mas viverem apartados dos propósitos de Deus e desigrejados. Essa questão dos chamados desigrejados é uma contradição. As pessoas alegam ser de Cristo Jesus, pertence exclusivamente a Cristo Jesus, mas não quer saber, ó, nada de igreja. Que negócio é esse? Toda pessoa que se torna um membro da Igreja de Cristo, ela precisa estar no próprio corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Não existe a possibilidade de manter esse membro da igreja à parte do corpo. Seria uma espécie de uma amputação. O corpo sofreria grandemente com a amputação de um membro deste. Mas é impossível viver dizendo que tem fé em Deus, fé em Jesus, que acredita piamente na Bíblia, porém não faz parte deste povo que se reúne nas comunidades para adorar o Senhor, para servir e, entre outras coisas, ajudar, assim, cooperando com a obra de evangelização, inclusive. Dessa maneira, esse termo aqui, desigrejado, é algo contraditório, porque não tem sentido, é algo sem nexo. É como alguém diz: olha, eu acredito piamente na Bíblia. Aí você indaga: você porventura já leu a Bíblia toda? Não. Ele não vê a necessidade de ler a Bíblia toda. Ora, se ele afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, que ele crê nela, por que ele não ouve Deus falar através dessa palavra? É uma contradição. Mas a gente pode prosseguir porque nos salta aos olhos no texto que Jesus nos fez seu povo consagrado, isto é, dedicado exclusivamente para a prática de boas obras, conforme já foi enfatizado na leitura, e o povo de Deus, repito, Deus só tem um povo, que é a igreja, composta por todas as pessoas, de todas as raças, tribos, nações, etnias, línguas, etc. e tal. E esse povo deve ter um estilo de vida preparado por ele mesmo. Preparado por quem? Pelo próprio Deus. A sua salvação vai promover práticas de boas obras e não as boas. As boas obras promovem a salvação. Na verdade, as boas obras são consequências dessa ação salvadora da parte de Deus em nós. E Paulo vai declarar na carta aos Efésios o seguinte, conforme o versículo 20, digo, versículo 10: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. E a orientação paulina ao jovem Tito é adequada à sua igreja hoje e a cada crente em particular. O ensino da igreja tem o seu respaldo na sua identidade divina, sua autoridade advém de seus valores, princípios e estilos de vida segundo a palavra de Deus, e por esse motivo não devemos nos sentir menosprezados, pois assim eles reagiram para com nosso Senhor e Mestre, e onde diz aqui em João 15, versículo 18, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. E Jesus vai justamente enviar o seu povo ao mundo. Eu vos envio, ou seja, Jesus não nos tira deste mundo. Desta forma, a igreja não pode viver alienada às questões pertinentes do nosso tempo e época. A igreja está inserida para ser, literalmente, sal na terra. Quando a gente fala em sal,
as pessoas pensam assim, em salgar. Claro que o sal vai produzir esse efeito, como se fosse daquele tempero. Mas acontece que naquela época, nos tempos da Palestina, o sal tinha uma finalidade principal de impedir o apodrecimento. Como eles não tinham a geladeira, como é que eles mantinham conservados alguns alimentos? Através da prática de salgar, conservava. O que isso quer dizer? Que quando nós somos sal da terra, a gente acaba retardando o apodrecimento deste mundo. A gente não impede a ação, que vai levar à deterioração, mas a gente vai impedir, a gente vai, digo assim, vai retardar, impedir não, retardar esse apodrecimento. É muito mais do que aquela ideia assim de, vai salgar, salgar, vírgula. Essa não era a concepção quando menciona ali, mas preservar. E hoje, a gente faz o uso da geladeira e toda casa, basicamente, requer uma geladeira para a conservação dos alimentos, para manter aquela preservação, evitar o apodrecimento, etc. e tal. Do mesmo modo, naquele período, quando Jesus dá essa deixa de sermos sal na terra, não é ser sal dentro do saleiro, é ser sal na terra, no meio das pessoas. Ser sal na casa, na família, ser sal na igreja, ser sal no trabalho, ser sal na universidade, na faculdade, ser sal em todo lugar onde nós estivermos fazendo essa diferença, retardando esse apodrecimento, porque a gente sabe perfeitamente como é que são as coisas. A gente vai para o próximo tópico, que fala sobre uma identidade divina para promover a paz, com base no capítulo 3, versículo 1 e 2. Leio os versículos, portanto. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. É isso que nos diz a palavra de Deus. Na época do apóstolo Paulo, qual era a orientação em relação aos governantes que, por sua vez, eram autoritários e ditadores? Era de oração e sujeição por parte do povo de Deus, contrapondo uma atitude de revoltas e rebeliões. Paulo, ele vai entender e subtende isto através da leitura do texto paulino, de que as autoridades são provenientes do próprio Deus. Em que sentido? Porque as autoridades são constituídas e esse princípio de autoridade que deve prevalecer. Porque sem autoridade, sem essa sujeição, sem essa ação de submeter-se a um governo, a uma liderança, seria uma espécie de anarquia, seria uma balbúrdia. Mas acontece que Paulo vai salientar o princípio da governança e, desta forma, requer da parte dos cristãos o quê? Oração e sujeição. Quando o escritor João escreve o último livro que compõe o nosso Novo Testamento, que é Apocalipse, ele não faz um levante no tocante à comunidade cristã da época. Vamos se rebelar contra o Império Romano, vamos levantar, vamos utilizar uma bandeira dizendo que eles estão fazendo isto, aquilo outro, etc e tal. Nada disto. Vamos pegar em armas para destituir, para acabar com o Império Romano. Muito menos. Nem o próprio Jesus fez isto. Ele que poderia fazer, de repente ele poderia incentivar as pessoas a pegarem as armas e lutar contra o Império Romano, já que este havia dominado toda aquela região da Palestina, e Jesus era o rei dos judeus. Jesus veio para ser
Senhor do povo judeu, mas acontece que o povo judeu não recebeu. Mas todas as pessoas que creram em Jesus e o receberam como filho de Deus se tornaram filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos, filhos por adoção. Mas Jesus não provocou nenhum tipo de rebelião. Jesus não foi revolucionário, tipo um Che Guevara da vida, aqui na América Latina, como alguns outros homens. Jesus, ele vai através de uma orientação que vai sendo passada, e Paulo tem essa consciência de que Jesus não veio estabelecer um império na terra, mas sim um reino. O reino de Deus, que tem os seus valores, que tem uma outra perspectiva, que tem realmente algo de especial, a ponto de Jesus dizer: o meu reino não é deste mundo. Como embaixadores do reino de Deus, a igreja deve respeitar e se sujeitar às leis de César, diz o autor, e está corretíssimo. Da mesma forma, quando eu, Gustavo Luiz, voto num candidato e este perde, eu não tenho que fazer coisas para tentar atiçar, provocar as pessoas do meu entorno para ir contra o governo que foi eleito por outras pessoas. Não através do meu voto, mas por outras pessoas. Uma coisa que foi tosca no Brasil recente foi, inclusive, uma massa de evangélicos indo para a frente de quartéis pedindo intervenção militar. Ora, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Será que não conhece a Constituição? Uma outra bobagem é dizendo: a gente autoriza as Forças Armadas a fazer isto, aquilo, outro. As Forças Armadas dentro da nossa Constituição se submetem ao governo civil. As Forças Armadas têm o seu papel estabelecido pela Constituição brasileira e compete a ela cumprir aquilo ali. Mas as Forças Armadas nunca poderá exercer um papel moderador e tampouco fazer uma intervenção. Seria um golpe militar, seria um retorno àquela página sangrenta e vergonhosa da ditadura. Os militares tomaram o poder, tentando livrar o Brasil de se tornar uma nação socialista na época, mas se apropriaram do poder e não fizeram a transição. Eles se apoderaram e permaneceram décadas, mas através de um modo completamente incompatível com a Constituição brasileira. Fecha o parlamento e coloca tanques nas ruas. E a gente observou, eu vi os cara pintadas, aqueles estudantes indo para as ruas pedindo direta já. A gente pôde, quem nasceu um pouco antes, pôde observar aquele feito extraordinário. Inclusive, quando o Tancredo Neves foi eleito presidente da nação. Infelizmente, não tomou posse. A gente sabe todo desenrolar. Quem não viveu nessa época, não vivenciou, mas pode acompanhar através da história que é narrada, que é contada, porque a história presta depoimento. Agora, pedir intervenção militar, você sendo um crente de Jesus, não é agir de maneira sensata, muito menos justa, tampouco piedosa. Nós, como crentes de Jesus, precisamos não apenas desejar os nossos direitos, mas, sobretudo, cumprir os nossos deveres. E a gente precisa entender que, dentro do Estado Democrático de Direito, existem pessoas cujos direitos precisam ser preservados, ainda que você não pensa da mesma forma que eles. Mas faz parte da democracia. No Estado Democrático de Direito, as opiniões divergentes, elas podem conviver. Ninguém pode ser penalizado pela opinião. Aliás, há um princípio batista da liberdade religiosa, da liberdade de expressão. Eu, como batista, sou livre, inclusive para divergir entre os meus, uma referência ao Arraial Batista. Mas isso não me faz ser uma pessoa melhor, tampouco pior. Apenas uma pessoa livre. Mas ser uma pessoa livre, eu devo ser o quê? Responsável.
E sendo responsável, eu tenho que me atrelar e me apegar e me aproximar cada vez mais e mais da palavra de Deus. E neste caso, a Bíblia é clara. A gente tem que sujeitar ao governo, mas, sobretudo, colocá-los diante de Deus em oração. Orar visando o bem comum, fazendo sua parte, exercendo a sua cidadania e, como bom cidadão, rogando aos céus para que os governantes se convertam, inclusive, para que se tornem novas criaturas. Não novas criaturas que nem algumas pessoas que dizem serem convertidas adentra esse meio político com aquele slogan irmão vota em irmão, diz representar a chamada bancada evangélica, mas quando chega lá, esquece de Deus, esquece da confiança depositada nos votos, das propostas de campanha e começa aquele toma lá da cá. Aí, vergonhosamente, a gente vê, vez ou outra, pessoas que são da bancada evangélica, ou não de outros partidos não evangélicos, envolvidos com toda sorte de arbitrariedades, coisas ilegais, quando não imorais. Por isso é necessário a gente ser embaixador do reino de Deus. E a igreja ela deve respeitar e se sujeitar às leis do governo. Jamais este vai orientar e sugestionar para pegar em arma. Como eu disse, quando fico triste, descontente, porque o meu candidato não foi eleito, paciência. Vou esperar 4 anos, mas vou orar para que, durante esse governo vigente, as coisas possam dar certo. As coisas possam dar certas, visando o quê? O bem comum, não meu próprio umbigo, não cumprir os meus caprichos, a minha vontade, mas que a vontade popular, no sentido de ter mais saúde, educação, segurança, entre outras coisas, realmente possam ser concretizadas na nossa vida, para o bem da população. Prossigo dizendo que, se estas leis contradizem os valores e princípios do rei, que representamos, estejamos cientes e prontos para toda sorte de dura perseguição e hostilização institucionalizada, o que não será nenhuma surpresa ou novidade para a igreja. A igreja cristã, no primeiro momento, ela foi perseguida. Quando a gente analisa a história da igreja, depois que ela se tornou pujante, ela em alguns momentos perseguiu pessoas que pensavam diferente delas, inclusive em relação a perseguir crentes de outras denominações, vou dizer assim. Ora, uma igreja que foi perseguida, no outro momento da história, ela se tornou perseguidora. Que coisa terrível, que coisa triste. Mas é isso que a gente observa. Até porque o cristianismo sempre absorveu a cultura da época. E às vezes a gente acha que se a igreja evangélica crescer, 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 vai tornar um Brasil melhor. Vai depender se essa igreja for composta de pessoas regeneradas, pessoas lavadas pelo sangue de Cristo, pessoas que tenham um caráter de Jesus, entre outras coisas. Se são semelhantes a Jesus ou se buscam seus próprios interesses e se tornam pessoas interesseiras. Mas Jesus nos tem avisado assim: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Note que Jesus fala sobre essa perseguição e bem-aventurado é o homem que é perseguido por causa da fé, por causa de Jesus. Não por causa de um testemunho fajuto. A pessoa pregou a justiça de Deus, quando não a justiça humana, mas ela mesma comete injustiça. Aí o pessoal não vai perdoar, né? O mundão não vai perdoar. Vai dizer, ô, que santa ignorância é a sua. Você diz que deve viver de maneira justa, mas você comete injustiça com seus funcionários. Você não assina a carteira do trabalhador, você sonega imposto, você diz que é um crente convicto da sua cidadania, que ama a sua pátria, é um verdadeiro patriota, mas você não sequer zela pelos seus filhos, pela sua família. Você não tem, enfim,
condições morais, quando não espirituais, de dizer todas essas coisas porque você não vive. Percebeu a incoerência? Às vezes nós temos um discurso desassociado da vivência, da prática. Aí as pessoas não vão perder tempo, nem oportunidade. Vai colocar, apontar as nossas falhas. Agora, se nós vivenciarmos o evangelho, encarnarmos verdadeiramente, aí vai fazer diferença. Porque a nossa identidade com o reino de Deus nos presenteia com um estilo de vida ordeiro e pacífico. Jesus não era alguém que promovia o caos, a balbúrdia, nada disso. Jesus não é sequer um revolucionário e não nos permitirá ter certas atitudes e práticas tão comuns no reino dos impérios, não apenas do Império Romano. Tem um item, que é o primeiro dele, que são práticas e atitudes comuns. A gente vai observar, depois a gente vai falar sobre o primeiro, conforme o versículo 2, difamador, é isto mesmo. Vamos falar sobre o verso 2. Difamador, aquele que dá má fama, é produzir ou fomentar a má fama de alguém, sendo verdade ou não. É denegrir a imagem de uma pessoa. Porque a Bíblia nos diz, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A gente pensa a gente diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. O que nós temos lido? O que nós temos, como consequência, dito? Quando eu comecei a fazer a leitura do versículo 4, do capítulo 4, versículo 8, de Filipenses, tudo que é verdadeiro. O tanto de fake news, isto é, notícias falsas, que têm sido propaladas, compartilhadas por gente chamada evangélica, não está no gibi. A pessoa chega assim, olha, eu não sei se é verdade, mas eu estou compartilhando. Para com isso. Não divulgue notícias falsas. Por quê? É coisa do diabo. Porque o pai da mentira é o diabo. E se você estiver compartilhando essas notícias falsas, você está sendo instrumento de Satanás, nunca de Deus, porque Deus não vai divulgar as coisas falsas. Ah, porque vacina é isso, aquilo, outro. Para negacionismo para cima de mim? Mentira. Isso não é atitude de um cristão que age de uma maneira verdadeira, honesta, e existem muitas pessoas que são desonestas intelectualmente. Vou dar um exemplo aqui. A minha vida inteira, a minha saudosa mãe manteve a caderneta de vacinação em dia. E eu sou grato a ela porque ela me levava para tomar vacina. Nós tivemos no Brasil recente pessoas que foram privilegiadas, digamos assim, até abençoadas pelas vacinas em território nacional e que começaram a desmotivar outras pessoas a terem esse recurso disponível e válido naquele momento tão crítico. Se você não quer tomar vacina, é problema seu. Agora, incentivar, disseminar notícias falsas no tocante às vacinas, isto não é atitude cristã e a gente sabe qual é a procedência. Não é nada benigno, é procedência maligna. Agora, se você vai fletar com a mentira, isto é, com as coisas de Satanás, aí é contigo. Mas não invente. Não venha com desonestidade. Seja honesto. Honesto no falar. Procure direitinho. Procure insights confiáveis. Vê se é verdade. Para de divulgar vídeos, áudios. Inclusive, alguns áudios que chegam nos meus contatos, as pessoas até alertam de antemão. Olha, o áudio está cheio de palavrões, mas essa pessoa fala muitas verdades. Tenha paciência. Não é algo puro, eu vou ficar o quê?
enchendo os meus ouvidos de palavrões, de palavras torpes. Eu não gosto de pessoas boçal, pessoas que ficam falando palavrões. Eu não gosto. Acho algo deselegante e não aprecio permanecer num ambiente dessa natureza, cheio de palavrões. Ah, mas é que fala a verdade. Vai falar a verdade, então, de uma maneira correta, de uma maneira pura. E outra coisa, falar de modo amável. Porque tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, diz a palavra de Deus. Além do item que a gente viu, o difamador, tem o desequilibrado, aquele que não tem controle sobre as suas emoções e temperamento. Aliás, a gente trabalha no ambiente acadêmico, de seminário, de teologia, inclusive, muito esse elemento cognitivo, as doutrinas, etc. e tal, mas a gente precisa, quem sabe, trabalhar um pouco mais nessa questão relacionada à maturidade emocional. Quantos líderes imaturos, emocionalmente falando, estão causando doença ao rebanho de Cristo, uma referência à igreja local? Quantos destemperamentos, quantos descontroles? A gente precisa se cuidar. Se é verdade que a igreja é um hospital, por que não cuidar também dessa área? Porque há muita gente desequilibrada, gente tantã, gente que realmente não tem um pingo de controle e desequilíbrio e de equilíbrio e, portanto, está dentro dessa categoria de desequilibrado. O que a Bíblia diz? Haja moderação, isto é, equilíbrio no meio de vós. Todo comportamento, inclusive religioso, que é desmedido, desregrado, não tem aquela procedência divina. É um comportamento que tem uma procedência humana, psicológica, etc e tal, mas divino não. Até porque Deus é ordeiro. E o culto que ele requer, inclusive, é de ordem, de decência. Se há indecência, há desordem numa igreja ou outra, repito, não vem de Deus. Ah, porque Deus quer assim, é o mover de Deus. Mover de Deus, coisa alguma. É desordem, é balbúrdia, é agitação, é movimentação, e não tem nenhuma associação com a operosidade da parte do Espírito Santo. Porque dentro do contexto eclesiástico, por exemplo, ele vai requerer e gerar decência e ordem. A modernidade chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de domínio próprio. O quarto, bravo, aquele que não é dócil, termo usado para animais ainda selvagens, sem ser domesticados ou domados. Bois, cavalos, cães são extremamente perigosos quando ainda não são domados, isto é, mansos. São geralmente pessoas intolerantes aos erros dos outros. Paulo diz que devemos ter mansidão para com todos. E não é somente intolerante, pessoas bravas, tem pessoas do país curto, pessoas que são, como consequência, descontrolada e que vai ser brava, mas são pessoas intolerantes. Intolerante não é somente com pessoas com os erros dos outros. Intolerantes com o pensamento dos outros. Pensou diferente de mim, já não presta. Agiu de uma forma diferente, não da mesma maneira, olha, quero distanciamento. Porque acha que é o dono da razão e o dono da verdade. Tanto no proceder, agir, falar e etc e tal. Mas as pessoas são diferentes. Eu só levanto a questão aqui. Nós não podemos ser intolerantes. Mas como vamos lidar com os intolerantes? A gente tem que tolerar os intolerantes? Como agir? É uma provocação. Eu deixo contigo. Eu não vou agora adentrar porque a gente não tem tempo. Porque às vezes a gente fala que temos que tolerar as pessoas, etc e tal, mas algumas vezes a gente pode estar
procrastinando ou ainda adiando uma posição mais firme, coerente e bíblica. Porque tem hora que a gente tem que deixar bem claro, né? Até porque a Bíblia diz, se ensina ou não. O meu irmão, isto não é de Deus, isso é errado. Se continuar, e você tem todo o direito de fazer dessa maneira, vai se dar mal porque está chocando contra o ensino de Jesus. Isso é apenas um exemplo. Mas com paciência, suportando uns aos outros, vai dar uma outra referência de Efésios capítulo 4, versículo 2. Esse tópico, uma identidade divina, que abre nossos olhos espirituais. Capítulo 3, versículo de número 3 e 6. Eu quero fazer questão de ler com você, porque senão fica difícil compreender o que está sendo dito. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O autor fala que a identidade da igreja é forjada pela imensurável graça de Deus, e esta é que revela quem somos e quem é o Senhor. Ela não permite que nos enchamos de orgulho e presunção como se fôssemos superiores aos demais. Nossa identidade divina abre bem os nossos olhos em duas direções. A primeira, para quem somos nós? Fazendo-nos perceber à luz do Evangelho que não há nada em nós que nos fizesse merecedores da tamanha ação divina em nosso favor. Ou seja, a nossa prática e estilo de vida nos fazem desprezíveis pecadores dignos da ira de Deus. Aliás, o homem já se encontra num processo de salvação. Digo, de condenação. Vou reformular. O homem se encontra em condenação. Deste modo, Jesus não veio para condenar ninguém, mas ele veio para nos livrar, nos salvar. O homem sem Cristo já está em estado de condenação, mas ele veio nos libertar nesse sentido, nos livrar, etc. E tal. E isso se dá justamente, como já foi dito, salientado muito bem, pela ação da parte de Deus que é graciosa. Sem mérito algum, por conta da sua bondade, o seu amor que nos alcançou e nos fez seus. Nós pertencemos a Deus. Não é que Deus nos pertence, nós pertencemos ao Senhor. A segunda, para quem é o Deus que nos salvou, revelando-nos quem é Ele, fazendo-nos enxergar sua grandeza e santidade, mas isso acontece somente pela imensurável graça de Deus. O texto declara: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não alguns homens, mas com todos os homens, porque esta é a proposta divina. Observe que somente a ação da graça de Deus e misericórdia de Deus para nos transformar pecadores condenados ao inferno em seus herdeiros e cordeiros com Cristo. Ele nos resgatou, não porque somos bons, mas porque ele é bom. É bom salientar que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por pessoas boazinhas, por pessoas crentes, pessoas piedosas, pessoas devotas, nada disso. Ele morreu por nós, sendo ainda pecadores, nós sendo pecadores. Portanto, nossas virtudes e qualidades e méritos da justiça são insuficientes. Não tem como se garantir, se apegar na, na nossa chamada meritocracia. No Novo Testamento, por exemplo, inexiste meritocracia. Aqui no Brasil criou-se essa cultura de meritocracia, e fala assim, não, todo mundo vai ter que conquistar alguma coisa pelos seus méritos. Mas como assim conquistar pelos seus méritos se há uma desigualdade, um desequilíbrio fenomenal, hercúleo?
Alguém que estuda numa escola privada, que tem os melhores materiais didáticos, melhores professores, melhores condições, uma ótima ou excelente alimentação e outros fatores mais, com alguém que estuda numa escola pública, que há carência de professores, de mão de obra, de recursos, de uma infinidade de coisas. Aí coloca ele para concorrer a uma vaga, fazer um concurso. Quem é que vai estar em vantagem? É a mesma coisa de pegar uma pessoa que tem toda a estrutura, todas as condições, colocar numa pista de corrida de 100 metros. Mas pega esse indivíduo que, entre aspas, aqui, para você entender, tem todos esses privilégios, coloca já na marcação de 50 metros. Só vai restar. E o outro, que foi desfavorecido, não teve aquele amparo até mesmo pelo próprio Estado, ele vai estar lá na linha de largada. Mas o outro já está a 50 metros lá na frente. Aí escuta aquele tiro, começa a corrida, naturalmente que quem está lá 50 metros adiante vai chegar na reta final primeiro. Aí depois fala assim, ah, ganhei, porque eu sou bom, eu sou melhor. Isso é meritocracia? Nem aqui, nem na Bíblia. Nem na China, não. Nem aqui, nem na Bíblia. Isso é desigualdade. Isso é falta de harmonia, de coerência. A gente precisa fazer com que as leis, a educação, a saúde, etc. e tal, não seja apenas para alguns poucos, os privilegiados, a elite, a classe alta ou até a classe média alta, nada disso. Tem que ser para todos. Lutar pelo direito de todos, para que possa ter uma igualdade, não desigualdade, nesses famigerado termo utilizado, meritocracia. Meritocracia, vírgula. Como assim? A pessoa tem todas as condições e outra é desprovida destas. E coloca para concorrer a uma vaga? É muita covardia. É muita injustiça. É muita injustiça. Vamos agora à leitura, porque nos diz assim. Vamos prosseguir. Nossas virtudes, qualidades e méritos da justiça são insuficientes, trapos de imundícia, para nos salvar. Assim enxergamos como Deus fez mediante o lavar da regeneração e da renovação realizados pelo Espírito Santo que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando nós fomos regenerados, nós fomos imersos no Espírito, portanto, todos os crentes em Jesus, quer sejam pentecostais, neopentecostais, das igrejas históricas, tradicionais, anglicanos, luteranos, batistas, metodistas, Assembleia de Deus, por aí vai. Todas as pessoas foram batizadas quando? No início da sua vida cristã. Foram imersas no Espírito e passou a fazer parte do corpo de Cristo e foram introduzidos funcionalmente neste corpo, isto é, a igreja. De modo que tudo isto foi operado pelo um só Espírito que atua em cada um de nós. Deste modo, o Espírito Santo não é uma propriedade de um grupo específico, de um arraial evangélico, confessional, como se pertencesse àquela comunidade, nada disto. O Espírito Santo é soberano e ele batiza todas as pessoas sempre no ato de conversão. É o que a Bíblia vai preceituar e Paulo vai reafirmar, dizendo que todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. E todos nós temos bebido de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. E ali trata-se do batismo no Espírito Santo, não do chamado erroneamente batismo pelo Espírito Santo, até porque o Espírito Santo nunca batiza. Mas sempre é Jesus que imerge, vai mergulhar o crente onde? No Espírito. Para quê? Qual é o propósito? Para formar um corpo.
É isto que nós temos observado na palavra de Deus. E é algo que é comum por conta da graça de Deus que vai se revelar e que nos deu essa identidade divina. E há uma citação aqui de Salmo de número 100. Eu vou fazer a leitura, embora exista a possibilidade de não estar fazendo parte, vou dizer, de uma forma coerente da temática, mas ainda assim vou fazer a leitura do Salmo de número 100 em respeito ou atenção ao que está aqui em tela. O que nos diz a palavra de Deus neste versículo em particular? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Ok, nós somos. Aqui a ideia ali era que era povo de Deus, Deus fez a nação, Deus escolheu a nação, Deus é o Senhor da nação, e assim por diante. Vamos avançar, porque estamos num outro tópico, uma identidade divina que nos enche de esperança. Vamos falar agora de coisa relacionada à esperança. Versículo 7 e 8 de Tito. A fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Isto mesmo. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Esta graça que nos identifica com Deus não é apenas um conceito abstrato, subjetivo para elucubrações teológicas. Aqui fala sobre elucubrações teológicas. Eu não quero que você tome ojeriza, asco, nojo da teologia, não. A teologia é essencial, é primordial, porque a teologia ela se baseia na palavra de Deus. A verdadeira teologia se pauta na palavra de Deus. Acontece que existem algumas coisas no meio, vou dizer assim, acadêmico, que perde o foco e perde tempo. Mas a teologia produzida a partir das Escrituras, ela vai ter que ser vivenciada na Igreja de Cristo. Então, fica aqui o meu registro da necessidade de termos instituições teológicas firmes, pujantes e que sejam atreladas sempre às Escrituras Sagradas. A sua graça é uma ação pragmática de Deus pelos indignos pecadores, transformando suas vidas, enchendo seus corações de uma viva e doce esperança. De acordo com o versículo 7. E esta identidade divina nos aponta para um futuro esplendoroso com Ele. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Senhor, um Salvador, o Senhor Jesus. E a nossa identidade é respaldada pelas Escrituras Sagradas, que são dignas de aceitação, e devemos desenvolver nossa identidade em Deus com toda firmeza, nos dedicando às boas obras, pois tais coisas são excelentes e proveitosas. Desta maneira, nós chegamos ao final da nossa revista. Você que me acompanhou até aqui, eu vou dizer o seguinte: eu pretendo, ainda nesta data, fazer um vídeo, mas só colocar no dia 8 de agosto. Logo, você está assistindo ainda nessa noite. Você só vai assistir a partir da manhã esse novo vídeo, que é um comentário somente do texto bíblico proposto. Vou grifar aqui, ó, Tito capítulo 2, do 11 ao 15, e, no mesmo vídeo, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Porque a gente fez a leitura da revista, fez comentários sobre o teor da revista, a gente não explorou muito os textos bíblicos por alguns fatores, os quais eu não vou mencionar aqui, uma questão de tempo. Mas ainda assim, quero deixar aqui registrado que eu vou fazer um vídeo que pode servir ao professor de escola bíblica dominical, ao aluno de EBD, ou qualquer outra pessoa interessada, atrelado não a temática, a identidade divina da igreja, mas a priori ao próprio texto bíblico, de modo que você pode ter um material para quem sabe, servir nas
próxima aula na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.